Quando a gente fala de edição de imagem, logo vem à mente o Adobe Photoshop. Mas hoje em dia essa realidade está mudando porque o mercado está direcionando seus olhares para o recém-chegado, digamos assim, Affinity Photo, que vem chamando cada vez mais a atenção dos profissionais que trabalham com edição, tratamento de imagem, construção de projetos baseados em bitmap, seja para impressão, pintura digital, enfim. Nesse vídeo aqui eu quero falar justamente sobre uma das principais dúvidas que vem ocorrendo recentemente no mercado criativo, que é se vale a pena você trocar o Photoshop pelo Affinity Photo. E nesse vídeo eu quero chamar a atenção para dois pontos importantes. O primeiro é a quantidade de recursos ou as ferramentas disponíveis em cada aplicativo. E o segundo é a política de preços adotada pelas desenvolvedoras desse software. Então vem comigo. Não faz muito tempo o Affinity Photo chegou no mercado para competir e bater de frente com qualquer outro aplicativo de edição de imagens. Isso porque o aplicativo desenvolvido pela Serif possui uma ampla variedade de recursos que inclusive funcionam de jeito muito parecido com o Photoshop, que é desenvolvido pela Adobe. E além da quantidade de recursos e ferramentas disponíveis no Affinity Photo, um dos principais motivos que chama a atenção é justamente a sua política de preço. Mas a gente vai falar sobre isso no segundo momento. Se você utiliza o Photoshop, se você trabalha com os aplicativos da Adobe e precisa pagar todo mês a assinatura da Creative Cloud, você já deve ter pensado se não existe uma alternativa melhor ou uma alternativa equivalente que possa substituir esse aplicativo. E o Affinity Photo é justamente essa alternativa. A primeira grande dúvida é justamente se o Affinity Photo possui as ferramentas e os recursos necessários para fazer as edições que a gente está acostumado a fazer no Photoshop. E a resposta para essa questão é um grande depende. Um depende, na verdade, bem favorável. Isso porque a maioria das pessoas que utilizam o Photoshop para fazer uma edição de imagem, um tratamento de pele, fazer uma fusão, ou talvez um flyer para impressão, por exemplo, utiliza ferramentas e recursos que estão sim disponíveis no Affinity Photo. E digo mais, a grande maioria das pessoas que utiliza o Photoshop usa apenas uma pequena parte das suas ferramentas. Apenas profissionais muito mais, digamos assim, avançados ou que trabalhem com projetos muito específicos podem precisar de uma ferramenta ou outra que não estão presentes dentro do Affinity Photo, por exemplo. E essas semelhanças você pode ver logo de cara quando você tenta abrir e editar uma imagem no Affinity Photo. Eu vou dar um exemplo abrindo uma imagem que possui o formato DNG, que é uma imagem no formato RAW, muito utilizada por fotógrafos, por quem precisa de uma boa qualidade de imagem. Geralmente fotografa em RAW e depois faz a revelação no Photoshop utilizando o Adobe Camera Raw ou até mesmo o Adobe Photoshop Lightroom, que é um aplicativo mais dedicado para revelação e também mais utilizado por fotógrafos. Quando você abre uma imagem DNG, que é um formato RAW, né, um encapsulamento de uma imagem RAW, você observa que o Affinity Photo exibe um espaço de trabalho dedicado para revelação de imagens RAW, que é o que ele chama de persona revelar, um espaço de trabalho específico para isso. E se você observar bem esse espaço de trabalho, ele é extremamente semelhante ao Adobe Camera Raw, que é justamente a ferramenta que acompanha o Photoshop, que acompanha aí, o Bridge, né, as ferramentas de revelação de imagens RAW dentro da suite da Creative Cloud. E você pode editar as imagens utilizando a persona revelar. Depois que você faz a revelação, você tem dentro da interface de trabalho do Affinity Photo justamente a maioria, se não todas as ferramentas essenciais para você fazer a edição dessa imagem. Você tem ferramenta de movimentação, de seleção, conta-gotas, ferramenta de recorte, que inclusive trabalha de maneira muito semelhante com o Photoshop, de seleção, você tem ferramentas de preenchimento, pincéis, ferramentas de restauração, carimbo, enfim, todas as ferramentas que você está habituado a trabalhar quando está editando imagens dentro do Photoshop. E é claro que as semelhanças não param por aí. A maneira com que você edita imagens dentro do Affinity Photo também é muito parecida com as do Photoshop. Ele possui, por exemplo, o painel de camadas e a partir dessas camadas você pode adicionar efeitos, como por exemplo, efeitos de ondulação, de desfocagem, entre outros, e também pode trabalhar diretamente com camadas de ajustes, que são essenciais para a edição não destrutiva de imagens. Por exemplo, você pode adicionar uma camada de ajuste de curvas e controlar a curva de tons, né? Inclusive selecionando cada um dos canais de maneira individual, com o extra aqui para o canal alfa.
Além dessas opções, você também conta com máscaras de camada e modos de mesclagem. Apenas essas ferramentas que eu estou te mostrando aqui já cobrem uma ampla quantidade de processos de edição que são comumente utilizados diariamente pela maioria dos profissionais. Existem um ou outro recurso que não estão disponíveis no Affinity Photo e que podem fazer falta caso você realmente precise utilizar esses recursos, como é o caso dos objetos inteligentes, que por enquanto ainda não estão disponíveis no Affinity Photo, e também em ferramentas e recursos 3D que foram implementadas no Photoshop já há algum tempo. Mas se a gente for comparar, o Photoshop já tem mercado, já está presente no mercado, na verdade, por muito tempo. O Affinity Photo é recém-nascido, digamos assim, né? Já estava presente nos computadores Apple, né? Quem utiliza aí iMac, MacBook, você já conseguiu utilizar o Affinity Photo, e recentemente, em um ano ou dois, ele foi lançado para o Windows também. Mas novamente, se você não utiliza recursos 3D e se também não trabalha criando mockups ou não utiliza tanto assim os objetos inteligentes, com certeza mudar para Affinity Photo vale a pena e vai na verdade ser uma mudança que vai precisar de um pouco de costume, né? Você precisa aí exercitar o seu fluxo de trabalho, porque uma coisa é verdade: a gente não pode simplesmente comparar diretamente os aplicativos. A gente acaba fazendo bastante isso, não é verdade? A gente quer que o Affinity Photo seja idêntico ao Photoshop para que a gente consiga trabalhar com ele. Mas é bem assim que funciona. É fundamental, é claro, que quando você vai conhecer uma nova ferramenta, quando você vai trabalhar com um novo aplicativo, que você adeque o seu fluxo de trabalho a essa nova realidade, entendendo como as ferramentas funcionam e como elas podem ser empregadas no seu fluxo de trabalho. Com certeza você vai perceber que o Affinity Photo é sim uma excelente alternativa para substituir o Photoshop. Além das ferramentas, dos processos de edição que são muito parecidos, o Affinity Photo também tem compatibilidade com os arquivos do Photoshop. Por exemplo, eu posso abrir, clicando aqui em arquivo, abrir um arquivo do Photoshop. Eu tenho aqui um arquivo em PSD, que é um flyer de Halloween. Olha só a extensão. E quando você abre esse arquivo do Photoshop no Affinity Photo, ele vai ser aberto sem nenhum problema. Se houverem objetos inteligentes ou recursos que não sejam compatíveis, eles vão ser rasterizados para que sejam abertos dentro do Photo. Mas você observa que todos os recursos, camadas, máscaras, efeitos, inclusive modos de mesclagem, são preservados e você consegue trabalhar perfeitamente com arquivos do Photoshop utilizando apenas o Affinity Photo. Isso com certeza é uma mão na roda que vai facilitar a sua transição quando você quiser mudar de um aplicativo para o outro. Um outro ponto forte do Affinity Photo é a total compatibilidade entre os aplicativos da Serif. Ou seja, você pode criar e editar um arquivo no Affinity Photo e depois abrir esse arquivo no Affinity Designer e continuar editando sem nenhum problema, porque eles são totalmente compatíveis. O inverso também é verdade. Se você criar um desenho, uma ilustração vetorial utilizando o Affinity Designer, você pode abrir esse vetor diretamente no Affinity Photo sem precisar importar ou colar como um objeto inteligente, como acontece, né, quando a gente quer trabalhar com o Illustrator e Photoshop ao mesmo tempo. E você pode editar, transformar, utilizar as ferramentas do Photo em cima de um desenho vetorial sem nenhum problema. Eu tenho aqui, por exemplo, uma ilustração feita e salva com o formato AF Designer, que é o formato proprietário do Affinity Designer. Você vê que eu tenho aqui uma ilustração com vários desenhos vetoriais, tá? O plano de fundo, nós temos aqui preenchimento, o rabinho aqui do nosso unicórnio. E se eu salvar esse documento e abrir ele diretamente no Affinity Photo, eu vou conseguir editá-lo sem problemas. Olha só. Aqui no Affinity Photo, eu venho aqui em arquivo abrir e eu posso abrir o arquivo com a extensão AF Design sem problema nenhum. Pronto. É quase como se você estivesse dentro do mesmo aplicativo. É óbvio que aqui no Affinity Photo você vai encontrar ferramentas dedicadas para edição e tratamento de imagem baseado em bitmap, mas você pode também, olha só, utilizar desenhos vetoriais construídos no Affinity Designer e todas as suas características e propriedades são mantidas. Todo o desenho vetorial veio aqui em apenas uma camada e se você expandir, você vai ter todos os elementos separados para você selecionar, preencher, modificar da maneira que você achar necessário. E isso, é claro, abre margem para que você possa
trabalhar com as duas ferramentas de maneira muito mais dinâmica, muito mais ágil e descomplicada. A Serif está desenvolvendo também para fazer aquele trio que a gente já conhece, que a gente está acostumado lá com os aplicativos da Creative Cloud, que é o Illustrator, o Photoshop e o InDesign. A Serif também já está desenvolvendo o Affinity Layout, que é o aplicativo de layout de páginas que está chegando para competir diretamente com o InDesign. Então, em breve, a nossa tríade preferida vai estar completa e você vai poder trabalhar tanto com vetores no Affinity Designer, quanto com imagens no Affinity Photo e também com construção de layout de páginas no Affinity Layout. Mais um motivo legal para você considerar se vale a pena ou não mudar do Photoshop para os aplicativos da Serif, para o Affinity Photo. E é claro que eu não quero bater o martelo e dizer que você deve mudar do Photoshop para o Affinity Photo. O Affinity Photo é uma ferramenta muito poderosa, mas que exige que você, é claro, avalie se o seu fluxo de trabalho realmente se adequa às ferramentas que o Affinity Photo oferece. E infelizmente você só vai conseguir fazer isso se você ou baixar uma versão trial, né? Você pode, na verdade, baixar uma versão trial e testar aí por 30 dias, ou se você comprar uma licença do Affinity Photo, que é justamente sobre isso que eu quero falar agora nessa segunda etapa. Considerando que o Photoshop e o Affinity Photo possuem ferramentas muito semelhantes e até são parecidos na maneira de trabalhar, exceto, é claro, as ferramentas que estão ausentes e alguns recursos, mas eu já adianto que a Serif vem trabalhando constantemente nas atualizações. Um dos fatores que mais pesa na hora da decisão é justamente a política de preço adotada por cada uma das desenvolvedoras. A gente sabe que desde que a Adobe lançou a Creative Cloud, alguns anos atrás, quando ela abandonou a Creative Suite, né, que era a CS6, foi a última versão da CS lançada, ela passou a adotar única e exclusivamente o modelo de assinatura para disponibilizar os seus aplicativos para o mercado de um modo geral. Então hoje, se você quiser usar Illustrator, Photoshop, InDesign ou qualquer outro aplicativo que pertença, né, à Creative Cloud da Adobe, você precisa pagar um valor mensal para que você tenha acesso a esses aplicativos. E o pior não é nem isso. É que, é claro, você pode pagar apenas um aplicativo, digamos, se você queira assinar apenas o Illustrator. Você paga lá os seus 79, se eu não me engano, 89, alguma coisa assim por mês, para você usar apenas o Illustrator, R$ 89 mensais ou 79, eu não lembro muito bem de cabeça. Mas a partir do momento que você quiser usar dois aplicativos, por exemplo, ou três, né, que seria o nosso caso, Illustrator, InDesign e Photoshop, aí já não compensa mais você pagar um aplicativo individual, um de cada, né? Aí já compensa mais você pagar pela Creative Cloud completa, que inclui todos os aplicativos disponíveis pela Adobe, que incluem aí InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, o Animate e todos os outros recursos que trabalham com edição de vídeo, edição de áudio, com projetação, 3D, enfim, todos os recursos, além, claro, dos recursos na nuvem da Creative Cloud, como o Typekit, que permite que você tenha acesso a fontes, a armazenamento na nuvem e assim por diante. Você paga mais de R$200 para ter acesso a esses recursos. É um pacote muito bom de recursos, você tem à sua disposição uma ampla quantidade de ferramentas, mas novamente, assim como a maioria das pessoas não precisa da maioria das ferramentas disponíveis no Photoshop, a maioria das pessoas também não precisa da maioria dos aplicativos disponíveis na Creative Cloud. Quando existia a Creative Suite, a CS, a Adobe oferecia pacotes diferenciados de acordo com o tipo de projeto que você desenvolvia. Se você fosse, por exemplo, um designer gráfico, você poderia, um designer gráfico, um web designer, poderia comprar a Creative Suite Design e Web Premium, que incluía justamente InDesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, e Fireworks e também o Bridge e o Acrobat. Então eram 7 aplicativos, você pagava uma única vez e tinha acesso vitalício porque era uma licença, né, um número de série para aquela versão única e exclusivamente. Depois que a Creative Suite acabou, agora todos os meses você precisa pagar mais de R$200 para ter acesso à Creative Cloud, e é um valor que a gente sabe que a maioria das pessoas não está disposta a pagar. Seja porque ela precisa de uma ou duas ferramentas apenas, ou seja porque realmente é um valor um pouquinho mais elevado se a gente levar em consideração o objetivo da maioria dos usuários que utiliza essas ferramentas. E considerando também a realidade do nosso mercado, sejamos sinceros. Já na Serif não é assim que funciona. Você tem o modelo padrão de compra de licença, de licenciamento padrão, onde você compra o software,
paga uma única vez e recebe o número de série para aquela versão. Desde que eu adquiri os aplicativos da Serif, eu adquiri o Affinity Photo e o Affinity Design, já tem uns 2 anos, eu não precisei pagar mais nada para que os aplicativos fossem atualizados dentro da versão que eles foram lançados. Eles chegaram para o Windows agora e desde que eu fiz a compra dos softwares não precisei pagar nada além de $49. É óbvio que a Serif precisa se manter, precisa encontrar meios para fazer o seu projeto ser rentável e provavelmente ela vai adotar aquele esqueminha padrão de quando você troca de versão, aí você pode comprar um novo número de série para aquela nova versão. Mas por enquanto, nenhuma nova versão foi lançada, nenhuma mudança, digamos assim, de versão, né? Por exemplo, você está na versão 1, 1.0, aí você tem várias atualizações, 1.1, 1.2, 1.3, eles vão atualizando e implementando. Enquanto estiver na versão 1, é a versão 1 que você tem, não importa a quantidade de atualizações que eles colocarem ali dentro. A partir do momento que eles mudam a versão para a versão 2.0, por exemplo, aí, se for o caso, a Serif pode exigir, olha, agora a gente lançou um aplicativo totalmente novo, totalmente reformulado, se você quiser, você compra também. Mas a versão anterior continua funcionando. É como eram vendidos os softwares há alguns anos atrás da Adobe, né? Os softwares da Adobe também eram vendidos dessa maneira. A grande vantagem desse plano, desse modelo de negócio, é que você justamente precisa pagar uma única vez, não precisa estar pagando todos os meses para ter acesso à ferramenta no seu aplicativo. Pagando aí os $49, você tem acesso ao Affinity Photo. Se você quiser pagar mais $49, você tem aí o Affinity Designer. E em breve, né, ainda está na versão beta, pagando mais $49, você tem aí o Affinity Layout. Então, o preço e também os recursos disponíveis em cada um dos softwares são importantíssimos para que você tome como fator de decisão aí quando você escolher utilizar o Photoshop ou o Affinity Photo. Mas o meu veredito, a minha impressão e, na verdade, a minha experiência com o aplicativo, à medida que eu venho trabalhando durante esses últimos anos, é que sim, você pode trocar o Photoshop pelo Affinity Photo sem maiores problemas, pelo menos para a maioria dos usuários. Como o Affinity Photo justamente trabalha com um plano de licenciamento, se você quiser testar, você pode baixar a versão trial por 30 dias. Se você gostar, é só pagar os $49, eu acho que está R$3,50 e o dólar hoje é R$3,60. Faz as contas aí, sai baratinho, com certeza, muito mais barato que você pagar todos os meses por um conjunto de ferramentas que muitas vezes você não usa. Eu sei que a maioria das pessoas pode ficar meio reticente, poxa, mas a Adobe domina o mercado, ela já está aí há bastante tempo e a gente tem uma grande quantidade de recursos disponível. Mas toda mudança acaba gerando essa desconfiança, esse desconforto. E é claro que a mudança só vai acontecer a partir do momento que a gente tomar a nossa posição como consumidor, como profissional que realmente dita as regras do mercado. Aí sim a gente vai conseguir fazer com que essa mudança seja boa, seja benéfica para a gente e para o nosso mercado. Durante muito tempo, a Adobe teve nas mãos aí o monopólio, digamos assim, apesar de não ser a única desenvolvedora de softwares, ela tem aí as ferramentas mais usadas e também mais poderosas, por que não dizer, né? Mas acredito que agora a gente tem sim boas alternativas, tanto as alternativas pagas como o Affinity Photo, Affinity Designer. Também tem outras gratuitas chegando aí no mercado que já estão há bastante tempo, como é o caso do GIMP, do Inkscape. Bom, e era isso que eu tinha para compartilhar com você. É óbvio que eu não quero ser a única voz nessa discussão, então eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você acha que vale a pena mudar do Photoshop para o Affinity Photo? Você já testou o Affinity Photo? Coloca aqui nos comentários e vamos conversar. Se você tiver alguma dúvida, é claro, você pode perguntar também. Eu sempre respondo, não importa quando esse vídeo tenha sido publicado. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube Design. Um forte abraço. Tchau, tchau.